Pressão. A pressão consiste em um movimento contra a atual tendência, demonstrando o real interesse do preço. Pessoal, a pressão no cru ela é bem simples. Por que ela é bem simples? Ela é literalmente isso aqui. Temos uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, temos uma reversão. Nesta reversão aqui, esta vela ela rompe a mínima da venda, deixando o pavio além da vela anterior. Isto na venda. Então, a ponta deste pavio é uma pressão de baixa. Este contexto aqui é uma pressão de baixa. Porque esta vela aqui, ela nasceu aqui. Por um momento ela foi lá embaixo. Ó, por um momento ela veio aqui embaixo e finalizou assim, formando esta pressão de baixa. Na compra é a mesma coisa. Temos aqui uma tendência de alta. Houve esta reversão e nesta reversão deixou o pavio além da máxima. Então, o que temos tanto na pressão de baixa, temos na pressão de alta. Porém, na pressão de alta rompe a máxima e na pressão de baixa rompe a mínima, deixando o pavio além da máxima ou da mínima, fazendo que surja uma pressão. Então, vamos identificar quais os melhores cenários que podem surgir uma pressão, pois nem sempre a pressão vai estar numa tendência nítida, tanto de alta como de baixa. No gráfico, em geral, sempre vai acontecer pressões. Então aqui temos aqui 4 pressões. Bem, vamos lá. Temos a nossa primeira pressão aqui, teve a reversão. Nossa primeira pressão de alta. Pressão de alta porque rompeu esta máxima. Ok. Então, aqui temos a nossa pressão de baixa. Pressão de baixa porque rompeu esta mínima. E aqui temos outra pressão de alta porque rompeu esta máxima. Então, aqui temos a nossa pressão de alta. A quarta eu vou deixar para o final. Bem, e como a gente vai utilizar as pressões? Perante a defesas, a posicionamentos, a rompimentos. E como funciona? Assim, vamos lá. Aqui ocorreu uma reversão, correto? Temos venda, reverteu o preço. Ok. Nessa reversão, a nossa primeira vela do movimento é o quê? É um primeiro registro. Então, temos aqui nosso primeiro registro. Ok. Temos o nosso primeiro registro e o rompimento dele, confirmando o nosso primeiro registro. Certo? A gente sabe que o primeiro registro é uma defesa do preço. Este ponto aqui, este carinha aqui, ele defende o preço. Então, o que aconteceu? Esta vela vermelha, ela rejeitou o primeiro registro e deixou uma pressão de alta. Dando a entender o quê? Opa, eu rejeitei na defesa, não tenho força para romper esta defesa aqui. Se eu não tenho força para romper uma defesa, dando interesse de alta, temos leitura de compra. Correto? Correto? E já nesse outro registro aqui, ele rompeu esta mínima, deixou sua pressão de baixa. E perante a este ponto, esta pressão, o que temos aqui?
Temos aqui este posicionamento, temos aqui um posicionamento, ó, temos aqui este posicionamento de compra. Vamos aqui, esta pressão aqui de baixa, ela rompeu tanto a mínima da vela anterior e o posicionamento. Sendo assim, temos sim uma possível leitura de continuidade do preço perante a sua tendência. É claro, sim, pode continuar o preço, simplesmente porque ela rompeu, deixou uma pressão além da vela anterior e do posicionamento. Correto? Deu continuidade, retornou novamente para a compra. O que aconteceu lá em cima? Aí nasceu uma vela de comando, deu continuidade, ok. E aqui já temos outro posicionamento. Ó. Temos aqui outro posicionamento. Tá mais certinho aqui. Temos aqui outro posicionamento de venda agora. Então, aqui deixou uma pressão de alta perante a vela anterior, correto? Porque aqui a gente tem nova máxima e rompeu. Porém, esta pressão de alta, ela simplesmente rejeitou o posicionamento. Por mais que ela deixou uma pressão de alta perante a vela anterior, ela rejeitou o posicionamento. Então, aqui sim a gente tem uma pressão, porém não é uma pressão interessante. Porque como ela rejeitou o posicionamento, sim, pode entrar venda com força. Então, vocês têm que ficar sempre atento a esses detalhes. Onde a pressão, se a pressão trava em algum ponto, se a pressão ela rejeita algum posicionamento, se ela rejeita alguma defesa. A pressão, ela tem que demonstrar interesse para aquela região. Porém, se naquela região tem alguma defesa, algum posicionamento, algo que impeça a continuidade, já não fica interessante em fazer uma operação a favor do preço. Então, vamos lá, porque neste ponto aqui, ó, este ponto aqui é totalmente diferente deste ponto aqui. Vocês percebem que aqui ele rompeu tudo, por mais que ele ficou dentro do posicionamento. Essa vela aqui, por mais que ela ficou dentro do posicionamento, a pressão demonstrou interesse. Demonstrou interesse que pode sim continuar o preço. Já nesta situação aqui, por mais que ela fez uma pressão perante ao candle, a vela anterior, ela rejeitou o posicionamento, fazendo até uma simetria. Quando temos uma simetria, é o que? É leitura de reversão. É uma leitura onde vai aumentar a nossa confluência de reversão. Então, neste ponto aqui, já não temos uma leitura tão interessante assim de pressão. Correto? Agora, a quarta pressão, ela acontece com velas da mesma cor. E onde que acontece isso aqui no gráfico? Vamos lá, neste ponto aqui, ó. Se vocês for parar para ver, esta vela aqui, ela rompeu esta máxima da compra, fazendo que aqui uma pressão de alta. Então, se temos aqui uma pressão de alta, e o que eu fiz aqui? Para vocês só ter uma ideia, temos um comando, correto? Aqui a gente tem um comando. E ela travou neste comando com uma pressão de alta. Uma leitura muito interessante para uma compra. Então, a pressão ela vai servir tanto na reversão como em velas da mesma cor também. A pressão para velas da mesma cor, a gente vai usar muito
nas aulas de indecisão. Tem bastante lá sobre pressão da mesma cor. Porém, também a gente pode ver dessa forma. Ó, aqui temos um posicionamento. Posicionamento aqui de venda. Aí o preço veio subindo. Ó, veio subindo. Opa. Não, veio subindo, fazendo isso aqui, ó. Aí aqui ele fez o seguinte. Ele foi, desceu, rompeu a mínima do candle anterior e fez isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Temos um posicionamento. Temos aqui um posicionamento. Ou melhor, vamos fazer isso aqui dentro de um setup da lógica do preço. Aqui é uma... Pera aí. Deixa eu apagar tudo isso aqui que vai ser melhor aqui. Vai ser assim, ó. Temos aqui uma vela de força. Essa aqui é uma vela de força. Deu continuidade, ok. Aí reverteu. E o preço está subindo, subindo, subindo. Beleza, fez esse final de taxa aqui. E o que ele aconteceu? Final de taxa. Fez uma pressão de baixa. E um final de taxa com pressão de baixa perante a uma vela de força. Então aqui a gente tem uma leitura muito boa. Espera tocar lá, ó. Uma retração. Ou então ganhar na reversão mesmo. Então a pressão de velas da mesma cor, a gente sempre vai trabalhar dessa forma, quando o preço está chegando na região. Por quê? Porque vamos lá. Por isso que eu digo, pessoal, é sempre contextual. É sempre contextual. Porque vamos supor, se o preço está subindo. Está subindo. Está subindo. Aí aqui ele faz uma reversão. Beleza, reverteu aqui. Continuou subindo. Subindo. Vê? Ó, continuou subindo. Beleza, rompeu. Rompeu. Aí a próxima vela fez isso aqui, ó. Ela veio e fez isso. Tocou aqui e fez isso aqui, ó. Por mais que foi uma pressão de baixa, certo? Perante a esta vela aqui, ela saiu de uma região. Região do quê? Opa, peraí. Ela saiu de uma região do quê? De compra. Porque tudo acima daqui, ó, temos compra. Então, aqui, não, por mais que seja uma pressão de baixa aqui neste momento, pode ser uma impulsão de compra para continuar a sua alta. Então, vocês têm que sempre ver da onde que está surgindo essa pressão, da onde que ela está barrando, da onde ela está travando, para vocês ter uma leitura melhor do preço, certo? Então, essa aula de pressão é isso, correto? Eu só finalizo aqui dizendo que prestem muita atenção aonde a pressão tá, se ela está batendo em algum ponto, se ela está rompendo os posicionamentos, ou então se ela não está rompendo nada. Se ela não está rompendo nada, fica muito mais forte a operação. Simplesmente aconteceu uma pressão ali. Vamos supor aqui, neste mesmo exemplo aqui, ó. Vou finalizar aqui, fechar aqui. Ok, neste mesmo exemplo, ela faça isso aqui, ó. Aqui já temos uma leitura muito interessante de continuidade, porque é a mesma coisa, tudo aqui, daqui para cima é compra. Aqui temos o quê?
rejeitou toda essa região aqui, rejeitou toda essa região. Temos uma pressão de alta, aqui é a leitura pura de compra. Então, a pressão de alta e pressão de baixa, elas, na real, qualquer setup, qualquer análise dentro do mercado, ele é muito contextual. Então, isto é a pressão.